Boa noite. Mais uma live aqui da Academia Brasileira de Direito Sistêmico. Gracília Portela e doutora Janice e mais doutora Bianca Pisato. Já vamos entrar todas aqui ao vivo, vamos esperar assim só um pouquinho. Hoje em dia de live de aniversário, pois hoje foi o dia de fundação da Academia Brasileira de Direito Sistêmico. Dia 18/8/2018. E hoje quem entrar por aqui vai ser dia de aniversário, embora apenas a presidente e a vice-presidente, eu acho que lembravam efetivamente dessa data. Por quê? A doutora Bianca é uma surpresa para ela, porque foi ela que escolheu essa data, no horário em que nós nos reunimos, exatamente há 3 anos atrás, para a fundação da academia. Ela não sabia disso, eu achei curioso e deixei para falar para ela agora. A doutora Bianca escolheu essa data para a gente ter essa live e ela escolheu exatamente o dia de fundação da academia e o horário aonde nós nos reunimos da casa da doutora Carla Fauché, que eu não sei se hoje ela vai entrar por aí. Pela ordem, eu vou chamar aqui doutora Janice, querida, que já está por aqui. Vamos lá, doutora Janice. E aí, se você entra aqui para a gente conversar. Carla Fauché ainda não está por aí, mas eu estou vendo que Thaís já está por aqui. Oi, Thaís, querida. Bom te ver por aqui. Cadê a doutora Janice, que eu já mandei a solicitação? Aí, doutora! Nossa vice! Parabéns para Hoje, você. hoje é dia de aniversário da academia. Muitos parabéns. Tem muita gente entrando por aqui. Nossa querida Thaís já está aí, que pertence a essa academia também. Vou chamar a doutora Bianca, nossa convidada de hoje, que eu tenho muita coisa para conversar com a doutora Bianca. E uma delas é essa, essa coincidência, que não é coincidência, né? Que a gente sabe que no mundo sistêmico nada é coincidência. Olá, querida Bianca, tudo bem? Olá, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Estamos Bom, sim. Mais cedo, quando você entrou e falou comigo no WhatsApp, eu não falei dessa surpresa para você, né? Hoje é dia de fundação da academia. eu ouvi agora. E Que coisa. é muito interessante que, assim, eu queria abrir essa live, se vocês me permitirem, com duas coisas. Uma é com o meu pequeno Ricardo, que agora eu peguei mania disso aqui. O meu recadinho, que é uma caixinha de Pandora, que eu gosto muito agora de ver. Coisas pequenas podem transformar-se em grandes quando recebem a devida atenção. Coisas pequenas são sementes de chances que você não pode deixar passar despercebidas. Veja o mundo com mais atenção. E nesse recado recebido, e vendo o mundo com muita atenção, como a gente costuma tentar ver e se concentrar, conheci Bianca no Congresso Internacional em São Paulo, de Direito Sistêmico, feito pela Hellinger. Tem alguém que está com um ecozinho, gente. Tem alguém que está com alguma coisa aberta aí, que está com um pequeno eco. É como se fosse esfregando alguma coisa, não é? É isso. Está com barulhinho assim. Tá sentindo, Bianca? Um barulhinho? Não, Não? não. Uh-uh. Para você não Não é. melhorou. Melhorou agora. Então, Deixa eu vou- foi? Vamos testar o que é. eu acho que vocês ouviram a minha cachorrinha arranhando o chão. Oh. Pode ser, então. Tinha alguma coisa assim se esfregando. Ela tava cavando buraco. Agora ela subiu na colchinha e tá cavando a colchinha. Tá fazendo a toca dela pra dormir. Tá Então, bom. só dando continuidade aqui à nossa apresentação, conheci Bianca lá no Congresso Internacional de Direito Sistêmico, no qual Sophie fez a abertura, e vi Bianca estava vendendo esses livros aqui.
E esse foi o livro que eu comprei dela naquele dia, porque quando eu olhei para a Bianca, sabe quando você está vendo uma luz andando no meio do salão? Eu vi a Bianca Jesus. andando meio assim. Aí eu cheguei perto dela, nunca tinha visto Bianca na vida. Olhei para a Bianca e falei assim: quanto é o livro? Ela me abriu um sorriso daqueles assim, que só ela costuma receber a gente, abriu um sorriso daqueles enormes e falou assim: não me lembro quanto era o livro. Junho de 2018, antes da fundação da academia. Aham. E ela escreveu aqui para mim o seguinte: Gracília Portela, o que é o acaso, se não lindas oportunidades da vida? E que rico acaso encontrar você e seu caminhar sistêmico, que eu possa enriquecer e contribuir. Conte comigo. Essa foi a primeira coincidência e eu me apaixonei pela Bianca, e nada assim sexual nem amoroso especificamente falando, mas eu me apaixonei pela Bianca e naquela noite nós nos encontramos também por acaso num restaurante de massas. Você lembra disso, Bianca? Lembro. Aí a Janice, isso tudo são coincidências. A Janice passou um tempo, chegou um dia para mim, olhou para minha cara e falou assim: você vai escrever um livro. Aí eu falei: vou? Vai. Vai ter um livro aí. Mas eu juro para vocês, foi exatamente isso. Minha vice, me corrija se eu estiver errada, nós estávamos em sala de aula e você disse: você vai sim. E o livro é este aqui, que eu sou coautora com a Bianca, que também não tinha nada conversado com a Bianca, nem sabia que ela era coautora. A coisa aconteceu de me darem o telefone da Fabiana Quezada, eu liguei para a Fabiana, que era coordenadora de publicação do livro, e ali as coisas foram acontecendo. E nesse livro, né, quem conhece direito sistêmico, que conhece pensamento sistêmico, tem aqui Ana Amélia Maciel, Ana Paula Rogério, Bianca Pisato, Fabiana Quezada, Gracília Portela, Leonardo Santos, Paula Welker, Roberta Aparecida, Rosemaria Marosca, Wanda Lúcia e Yuli Reuter. E aí eu estou falando tudo isso para dizer para vocês o seguinte: se a gente não acreditar em conexão, em mundo sistêmico, em direito sistêmico, em constelações, em fenomenologia e tudo que agrega valor ao nosso conhecimento científico, nada disso dessa história que eu teria contado para vocês seria verdade. Isso seria uma grande mentira. Só que não é. É real. E nós nos encontramos nessa vida sistêmica. Eu trago hoje Bianca Pisato com muita honra aqui para que ela nos conte um pouco da sua história. Vou passar primeiro a palavra para a doutora Janice, para que ela receba também Bianca, e depois a gente passa a palavra para a Bianca para ela contar um pouquinho só da trajetória dela, que já é muito, e que já nos engrandece e nos deixa com o coração cheio. Por favor, doutora Janice. Fico muito feliz estar aqui, querida Bianca. Realmente, o universo vai trazendo pessoas tão especiais na nossa vida e a Bianca é uma delas. Conheci a Bianca também num curso de advocacia sistêmica, ela e a Fabiana Quezada, e a partir dali nós começamos a fazer uma trajetória, né? Eu vou mostrar esse livro da doutora Bianca, que aqui ela pediu carinhosamente também para eu escrever um pouco do relato. Então, o significado disso tudo, do conhecimento, do ensinamento dela, dentro do que ela traz nas palestras, nos encontros, nos livros dela. Então, fico muito honrada, querida Bianca, de estar aqui com você hoje. Então, se apresente, fale como que você entrou nesse movimento e como que você está hoje. Fica super à vontade, deixa fluir aí todo esse seu conhecimento. Então, vocês assim me deixam até sem graça, porque é como a Gracília falou, a gente não
prepara nada disso, né? É como se a gente fosse apenas se permitindo ouvir aquilo que é a nossa intuição, aquilo que é essa voz interior que muitas vezes fala e a gente não ouve, né? E eu cheguei num momento da minha vida que realmente ou eu ouvia essa voz ou o meu corpo me abandonava, eu acho, porque eu estava bastante doente, né, fisicamente. E então eu decidi que era a hora de ouvir essa minha voz, né? E o engraçado de tudo isso, meninas, é que eu tenho um pai advogado. Então eu cresci dentro de um ambiente jurídico muito forte, porque o meu pai é advogado e vários irmãos dele são advogados, filhos desses irmãos são advogados, a minha irmã é advogada. Então eu cresci em festas de família falando de direito, falando de processo. Então era aquela expectativa de chegar numa certa idade, terminar a faculdade de direito, começar a atuar e poder fazer parte dessas rodas de festas de família, onde se reuniam os advogados para discutir processos, né, para discutir demandas. Enquanto você não tinha essa expertise, você ficava naquele grupinho que ficava falando futilidades nas festas. Então a gente não via a hora de poder sentar na grande mesa, né, onde se falava dos processos. E era assim. Então a minha mãe sempre dizia, meu Deus do céu, só se fala de direito nessa família. E aí, por uma questão, acho que também de lealdade, de pertencimento, né, de a gente querer fazer parte disso, eu me tornei advogada. E tive muitos modelos, muitas referências que a gente tem que buscar, né? Eu acho que na faculdade você olha para um professor e você pensa assim, eu quero ser como ele. E aí você tem alguém da tua família também, você pensa, e você segue esse fluxo. Mas a pergunta que fica é, isso é seu? Então tinha uma coisa dentro de mim que dizia, isso não é seu. Você não está sendo você. E aí eu tive que resgatar a minha criança. A minha criança que quis ser veterinária no primeiro momento, para ajudar os animais. E depois ela quis ser jornalista. Meu sonho era fazer jornalismo. Eu queria falar para as pessoas. Eu queria comunicar alguma coisa. E tanto que eu fiz vestibular para jornalismo, que naquela época era muito concorrido. Era coisa de 60 por 1. Né? E como eu não tinha feito cursinho, não tinha feito nada, eu não passei. E aí eu entrei em desespero, porque eu falei pra minha mãe e pro meu pai, nossa, vai ser um ano perdido, né? Porque eu não vou entrar na faculdade. E aí o meu pai disse, o seu primo que faz direito em São Paulo, ele fez a sua inscrição pro vestibular de direito. Se quiser, vai lá e faz. E aí eu fui para São Paulo, fiz vestibular para direito e passei. Então, imagina, dentro de mim, né? Uma versão minha que queria ser veterinária para ajudar os animais, uma versão minha que queria ser jornalista para comunicar alguma coisa e, de fato, uma advogada. E aí, quando eu olho para essa trajetória, o que eu estou fazendo hoje? Parece que, de uma forma meio difícil, um pouco mais penosa, eu acabei indo para onde a minha essência queria que eu fosse, porque hoje eu me sinto comunicando algo. Quando eu venho fazer essas lives, quando eu dou palestra, quando eu falo nas aulas, às vezes eu me pego e falo assim, cara, eu virei jornalista, sem querer. E a veterinária também está aqui, né, de alguma forma, falando dessa unidade, né, da natureza, dos animais, dos seres vivos. Então, essa trajetória começou assim, mas sem pretensões nenhuma, né? Eu fiz terapia para curar as minhas dores, e aí eu me encantei, porque eu fiz a terapia da regressão de memória, e olha, como eu tenho facilidade por conta da meditação, e também eu sou uma pessoa que relaxa muito fácil, eu realmente, assim, naveguei para as profundezas. Eu acessei informações
do campo da memória familiar, impressionantes, que impressionaram meus pais, impressionaram todo mundo, porque eu vi coisas que não tinha como eu ter visto, porque eu ainda não tinha nem chego, né? Então, realmente, eu acessei algo que eu falei, cara, mas então eu herdei isso. Isso está dentro de mim. E olha que eu nunca tinha ouvido falar de constelação. Era apenas na psicoterapia de regressão. Eu falava, como é que eu posso ter dentro da minha cabeça e ver perfeitamente o meu pai aos 4 anos tomando uma surra do meu avô, porque ele abriu a gaiola das codornas e soltou todas as codornas. E eu ver o meu pai sentado numa escada de madeira, numa casa de palafita, chorando com as marcas das cintadas na perna. E eu lembro que esse dia eu chorei demais na regressão, sabe? E eu ficava pensando, não, isso é imaginação, isso é que eu ligava pro meu pai e falava, pai, você apanhou do vô, bem pequenininho, por ter aberto a gaiola das codornas? E meu pai falava assim, quem é que te contou essa história? Foi teu tio? Eu falava, não, pai, eu vi na regressão. Que não é regressão? O que é isso, menina? E aí eu dizia, pai, você tinha uns shorts assim, uma camisa assim, e um chinelinho assim, cara, coisa de louco. E uma das cenas que mais me marcou nesse processo de regressão foi ver a minha mãe sentada no jardim com um vestido florido que eu descrevi para ela, e minha mãe não tinha foto com esse vestido, e meu pai chegando do trabalho e colocando a mão dele na barriga da minha mãe, e eu dentro do útero esticando a minha mãozinha querendo pegar a mão do meu pai. E eu descrevi essa cena para minha mãe e para o meu pai, e a gente chorava. Então, naquele momento, fez uma virada de chave na minha cabeça. Eu queria entender o que era isso. O que eram essas informações que eu tinha na minha cabeça. E, não à toa, né, eu caí nas constelações. Que é realmente olhar para todo esse universo do consciente pessoal, do consciente familiar, do consciente coletivo. E aí eu mergulhei mais fundo ainda nas regressões e, olha, se eu falasse tudo que eu presenciei, tudo que eu vivi, eu levaria uma live inteira falando disso, né? Do que eu acessei. Bianca, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu sei que você tem formação com o Peter, né? Uhum. E que era um grande mestre. Eu não conheci o Peter. Eu, quando já tive acesso a algum conhecimento com ele, foi através de uma pessoa muito ligada a mim, que é a Nara Lousada, que é uma querida aqui do Rio, que foi formada por ele também. E depois, quando ele faleceu, infelizmente, eu estava num processo de querer ter algum tipo de convívio com ele, e ele já estava nessa fase já da vida. Mas todas as pessoas que têm a formação com o Peter e que tiveram formação com ele, sempre diziam que ele era um professor muito original, né, e originário, muito ligado às constelações bem do início de Bert, né? Inclusive, algumas pessoas falam que ele teria sido uma pessoa que quase que escolhida por Bert para ser um sucessor lá atrás, né, no mundo do Hellengeriano. E assim, a gente tem curiosidade para conhecer algumas coisas do Peter, porque o Peter, apesar de ser Bert puro, como as pessoas falam, né, do conhecimento dele ser muito originário, muitas pessoas não conhecem Peter, não sabem exatamente como ele era. Eu conheço pessoas que foram formadas por ele e que dizem assim, ele era maravilhoso enquanto professor, enquanto conhecedor, enquanto tudo, mas eu odiava ele. Porque essa dicotomia, essa dualidade, ela está sempre presente nas pessoas que tiveram esse acesso de conhecimento com Peter. E assim, eu queria entender um pouco de você, como você percebeu esses ensinamentos dele, tem uma diferença dentro do próprio estudo hellengeriano, o início com ele era diferente até do que a gente vê hoje em dia. Então, assim, conta um pouquinho para a gente disso. Bom, o Peter, ele realmente era um professor que ou você aprendia a amar ou você odiava, né? Porque ele não estava ali para atender às suas expectativas em nenhum momento. E dentro dessa linha originária, né, das constelações, você veja, a gente não podia anotar nada,
a gente não podia ter lápis, caneta, papel, nada. E o tempo todo era assistir constelações, constelações, constelações. E no meio desse processo, as explicações dele traziam, então, a teoria. E quando, às vezes, você fazia uma pergunta buscando tomar posse da compreensão das constelações, ele dizia assim, Bert Hellinger tem mais de 100 livros, divirta-se, né? Eu não estou aqui para te ensinar teoria, eu estou aqui para te ensinar o que é viver isso, né? Então não era um trabalho, eu sinto assim, Gracília, de formar facilitadores. Era um trabalho de transformar vidas. Entende? Então, as aulas com ele mexiam profundamente em todas as tuas crenças, destruíam os teus egos. E, resumindo aqui, algumas pessoas já conhecem essa história, para vocês terem uma ideia, em uma das aulas, a minha mãe é formada com o Peter. Tá? A minha mãe teve a feliz oportunidade, como consteladora do início, de fazer cursos com o Bert em Águas de Lindóia, onde tinha 18, 20 pessoas. Né? Então, tá Bert ali no meio e os poucos sortudos sentados ao lado dele, né? Quando ele começou a vir para o Brasil. E aí a minha mãe foi buscar a formação com o Peter. Então, era realmente um representante dele no Brasil, mesmo porque a Tsuyuko, que é a esposa do Peter, fazia as traduções quando o Bert vinha para o Brasil fazer congressos e workshops, era a Tsuyuko que traduzia no começo, né? E aí a minha mãe já tinha me avisado, toma cuidado com o Peter, cuida com o que você for perguntar, né? Porque talvez ele vá te responder de uma forma muito doída. E realmente, assim, a gente tinha medo de fazer pergunta. Mas teve um momento que eu entrei numa dificuldade em seguir na carreira jurídica ou ir para terapia. Porque eu estava tão encantada, Gracília, com a terapia, não estou dizendo só com a constelação. Porque para mim, inclusive o direito sistêmico, né, as práticas sistêmicas não é só constelação. Eu já tinha feito muitas coisas. E eu estava tão encantada que eu falei, gente, é isso, eu vou ser terapeuta. Eu não vou ser nem veterinária, nem jornalista, nem advogada. Eu vou ser terapeuta, pronto, é a minha nova fase. Esse é o meu eu atual. E aí, eu estava decidida, só que aquela dorzinha no coração, né? Tipo, aquela lealdade à advocacia. E aí eu perguntei pro Peter assim, eu falei, Peter, eu queria tentar entender esse meu movimento interno, porque eu acho que eu não... Acho já foi a palavra que pegou ele, né? Eu acho que eu não sou advogada. Eu acho que eu sou terapeuta, porque de cada 10 casais que me procuram para o divórcio, 8 eu salvo. E, gente, ele olhou para mim assim, foi indo em minha direção, falando em alemão, eu fui traduzindo. Ele foi convidando os alunos a olharem para as minhas asas. Ele dizia assim, olha as asas desse anjo, vocês percebem? E essa auréola tão brilhante, né? É um espírito que encarnou para salvar as pessoas, para salvar as famílias. E eu ia concordando com ele, né? Falava, nossa, você me entendeu, você está lendo a minha alma. Professor Fedemar, eu sou bem isso. E foi falando, foi falando. Aí ele parou bem na minha frente, assim, olhou para mim e disse, este anjo tem o diabo na mochila. Virou as costas, sentou na cadeira e continuou dando aula. Esse era o Peter. Aquilo... O que esse homem está querendo dizer? Eu fui para o quarto, decidida a não voltar mais. Falei, vou seguir o rumo de vários alunos que desistiram, porque realmente agora eu percebi a dor, né? Quem ele acha que ele é, entrei naquele água. Não me conhece, se ele soubesse o lindo trabalho que eu faço, e bababá, todo o meu ego, então inflou. Mas uma amiga minha, querida, Graziele, que fazia o curso comigo, me convenceu a voltar. Eu voltei. E realmente, né, Gracília, a gente que agora entende as ordens da ajuda, né? Que sabe que toda ajuda é uma transgressão, toda ajuda é uma necessidade nossa
de ficar na inocência, de ser amado, de ser visto, de se sentir importante, né? Então, se colocar nesse lugar realmente faz todo sentido o que ele me falou. No fundo, ao ajudar as pessoas, eu me transformava em verdadeira algoz, porque eu invadia o sistema delas. E eu comecei a refletir quantos casais que eu inconscientemente ou conscientemente induzi eles a fazerem retiros de igreja, a fazerem terapia, a renovarem votos, de uma forma a reforçar crenças e medos e não olhar para a verdadeira dor dessas pessoas. Simplesmente impondo com a minha linguagem, com aquele lugar que eu ocupava de advogada, uma situação que, no fundo, eles queriam fugir. E aí eu comecei a observar quantos casais que eu fiz esse movimento, que os filhos estavam doentes, desestruturados, porque viviam numa família tóxica, que a Bianca, anjo, não olhou de uma forma ampla e simplesmente forçou a manutenção daquilo, né? Sem acolhedor daquelas pessoas. E muitas delas com histórias de vida muito mais antigas do que a minha. Né? Uma meninota querendo dar lição de moral para, às vezes, pessoas muito, que podiam ter idade para ser mãe dela. Então, esse era o Peter. O Peter, ele fazia você visitar as suas sombras de uma forma não didática, de uma forma tão profunda que eu não sei onde ele buscava isso, Gracília. Eu só sei que muitas vezes ele fazia um movimento muito engraçado, ele fazia assim, fica quieto aí, para. E a gente brincava e falava, professor, esse bicho verde, ele fica falando comigo o tempo todo. E a gente, quem é esse bicho verde? Pois eu não sei, ele fica me falando umas coisas, e quando eu vejo eu falei. Então é como se realmente ele tivesse essa capacidade, né? De mexer com algo tão profundo na gente que não tem. Foi doloroso. Não foi um professor que você dizia assim, termino essa formação o vendo como um grande amigo. Não. Um grande mestre, isso sim. E, Bianca, é exatamente sobre isso que, assim, primeiro, muito corajoso da sua parte, você abrir aqui para a gente o seu coração, porque é justamente dessa dificuldade que a gente tem, né, de se formar, porque, na realidade, quando a gente fala, eu me formei na faculdade tal, eu fiz um curso tal, isso, na verdade, não é porcaria nenhuma, né? Porque, na realidade, a escadaria que você ralou o joelho para subir e se construir, se autoconstruir, para você poder passar algum outro conhecimento para uma terceira pessoa, é muito mais rico, né? Então, eu costumo dizer assim, nós não estamos prontos de maneira nenhuma, nós estamos completamente impermanentes e não formados. Você, eu, Janice, todos que estão aí nesse mundo sistêmico, não somos formados, não temos uma formação, e quando eu falo isso, é óbvio que a gente tem formação e titulação, eu não estou querendo dizer isso, eu estou dizendo que nós não somos formados no conhecimento efetivo da nossa pessoa. Isso é uma construção que a gente faz e que é dolorida demais. Então, as pessoas começam na arrogância a querer entrar dentro do mundo sistêmico sem saber que essa construção passa por você. Que para você estar nesse lugar que hoje você está, e que a Janice está, e que eu também estou, nós passamos por muitas dores pessoais. E que não foi fácil. E que o conhecimento não virá de graça. Não fique achando que virá, porque ele não virá. Ele passa por um enorme conhecimento seu, um autoconhecimento. Né? Então, eu queria... A gente, é rápido demais que está passando essa live da Bianca, a gente já está com 30 minutos, é um negócio absurdo, né? É um negócio bizarro, porque a gente não conseguiu nem assim, estratificar metade do que ela tem de trabalho. Eu queria falar um pouquinho assim de Bianca, a pessoa, né, Bianca, a gente falou um pouquinho dela aqui, e vocês estão vendo que maravilha que é de pessoa, né? E que construção de pessoa que ela se tornou e que vem se tornando, e que a gente pode usufruir dessa Bianca, e com muito gosto,
que eu gosto de usufruir de você, Bianca. E você me é muito querida, né? Depois eu vou te dizer uma outra frase que é do teu próprio livro e não está aqui por acaso. Eu separei ela aqui do meu ladinho. Mas antes de falar sobre isso, eu queria assim, falar algumas questões, né, nesse momento que a gente está de tanta conturbação, né, Conselho de Psicologia falando sobre constelações sendo crime, que o outro quer que vire criminoso, aí eu estou brincando com a Bianca brincando comigo, ai, como eu sou bandida, né? Então somos, então, crime, o outro lá dizendo que a pessoa se suicidou, a pessoa era psicótica, completamente louca, e etc, e estava numa terapia há mais de 20 anos, mas aí foi a constelação que ela se suicidou por causa disso. Então, várias coisas acontecendo nesse mundo de meu Deus, mas uma das coisas que me faz querer dizer de você, Bianca, é que você tem contribuído enormemente, tem muito mais de 20 anos de trabalho, que eu sei, né, para esse mundo sistêmico. Então você não está aqui, você não chegou ontem, não sentou no banco ontem, né, você já está nesse ônibus já tem muito tempo, você já entra e sai do ônibus com passe livre, porque a gente sabe que é isso. Né? Você veio muito antes de tudo isso que está acontecendo. Então, eu queria te dizer, Bianca, eu vou passar a palavra já para a Janice, que eu falo muito, mas eu queria te dizer, Bianca, que além de você ter tempo de estrada, você é uma pessoa que contribui para isso tudo. Para isso tudo está acontecendo. Né? E como você contribui, você veio muito antes, embora você não seja da minha formação, da minha época de formação, e a academia surgiu na nossa formação, na minha e da Janice, eu queria te dizer que você faz parte disso tudo. Né? E você, então, hoje recebe a nossa titulação como membro da Academia Brasileira de Direito Sistêmico por todos os serviços prestados que você... Meu Deus. Pronto, vai querer fazer a bicha chorar hoje, no meio de todo mundo. Eu sou chorona, cuida com isso. Isso não é nada. Assim, para você eu tenho certeza que não é nada, porque títulos são coisas que o mundo real cria. Mas para a gente é muito mais profundo. É muito mais profundo. E eu acho que a Janice vai dizer que é muito mais profundo também. Porque a gente cria uma rede de confiança. A gente cria uma rede de trabalho. A gente cria um olhar. E aí eu vou encerrar a minha fala para passar para a Janice com uma palavra que você escreveu aqui nesse livro, que ainda era capa amarela. Também tem uma história, né? E aí eu quero te dizer o seguinte para você. Na tribo Zulu, o povo da região da África do Sul, eles costumam usar duas palavras para saudar uns aos outros, para fortalecerem os relacionamentos, que são Sawabona, Shikoba. Sawabona é um cumprimento, que quer dizer eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. E em resposta, as pessoas dizem Shikoba, que é, então eu existo para você. Sempre que alguém na tribo faz algo errado ou prejudicial, eles fazem uma roda em volta da pessoa e começam a dizer a ela tudo o que ela fez de bom, para reavivar o bem, para que essa pessoa possa voltar a viver harmoniosamente com todos. A tribo enxerga o erro das pessoas como um pedido de socorro. Para eles, os sujeitos podem até ter atitudes ruins, mas eles nunca devem ser condenados como se tivessem cometido erros irreparáveis. Então, o que eu quero te dizer com isso é que, assim, a academia valoriza você, a academia te enxerga como você é, e você é uma de nós, e nós somos uma de você. Chicoba! Chicoba. Janice, é com você agora, Janice. Ai, que emoção, gente! Socorro, que emoção! Janice, Jesus! Ai! Muita. Bianca, eu considero a Bianca, sabe aquele farol assim que está ali no meio da noite iluminando para quem vai se aproximar? Assim, isso é a Bianca. Então, quando a gente chega nesse caminho do direito sistêmico, das práticas sistêmicas, né, dessa coisa que a gente não sabe que está acontecendo dentro de nós, com a nossa profissão,
A Bianca é aquele farol que você ilumina, você vê e se agarra, você fala, é ali que eu vou, eu preciso estar com a Bianca. Então, para mim, Bianca, você sempre vai ser esse farol, né? Eu acho que dentro da academia também você vai sempre estar cada vez mais iluminando os que estão chegando. E eu sei que você tem um trabalho lindo. Essa semana mesmo você compartilhou que você vai fazer um evento. Depois que vocês sigam a Bianca lá no Instagram, ela tem um link, é um evento que ela vai fazer para contar a história do Bert Helling, né? A verdadeira história, mas contada pela Bianca, não é para pegar o livro, mas é contada pela Bianca. Então sigam a Bianca. Que dia que vai ser mesmo, Bianca? Eu já agendei, mas não sei de cor. Dia 8 de setembro, depois do 7 de setembro, que a gente comemora a independência do Brasil, foi uma forma simbólica de tentar trazer um pouco de independência também para esse ser humano, né? Que agora eu me emociono, tá vendo? Agora porque para mim... Deixa eu só fazer um registro aqui, que acabou de entrar na nossa live, nosso querido professor Renato Bertatti. Ah, Renato, nossa. Eu gostaria de apenas fazer uma menção assim, ao nosso querido Renato, que ele vai estar com a gente aqui na próxima live, né? E, assim, só veio a sua presença, professora, coroar aqui o que a gente tanto está falando da Bianca, desse momento de luz, que está todo mundo aqui muito assim, emocionado. Eu estou aqui, eu sou a frouxa do grupo, né? Também... Não, olha eu aqui. O Renato entra pegando nós chorando, ele olha e fala, essas mulheres. Mas o Renato também é um presente. Nossa, eu tive a oportunidade de assistir uma aula dele num congresso da Conexão Sistêmica, do Oswaldo Santucci, me encantei com o trabalho dele. Mas assim, continuando, Janice, a ideia me surgiu a vontade primeiro pensando na data, sabe? Como se, de alguma forma, muito simples, né? Muito respeitosa, eu trouxesse uma certa independência ao próprio Bert, porque tem se aprisionado ele em lugares que ele não pertence, né? E eu acho que é tão triste quando você esquece que por trás de uma pessoa, não importa o que ela escreveu, o que ela falou, o que ela fez, existe um filho de Deus, existe um ser humano em evolução. E, às vezes, a busca individual de cada um, sim, faz a gente dizer coisas que não atendem às expectativas dos outros. E podem parecer chocantes para os outros, mas partem da experiência de cada um. Ninguém tem o direito de apontar como apontam, né? Não é uma questão de você apontar um ato. É você atribuir algo a uma pessoa. Como o Franz Rupert fala, você não pode colocar atributos nas pessoas. Porque atributos a gente coloca em objetos. E as pessoas não são objetos. As pessoas são seres humanos. Então você dizer, o cara é nazista, o cara é não sei o quê, o cara... Gente, isso só prova que você precisa muito dos ensinamentos dele. Porque teu coração está precisando olhar para o amor que ele tinha pelo ser humano, mesmo não sendo perfeito. A própria igreja admite que ela é santa e pecadora. Então, e aí entra aquilo que eu falei, né, Gracília, do que o Peter fez comigo. Quem é você que se coloca como anjo salvador da humanidade e carrega o diabo na mochila? Então quem é você que diz, o fulano, ele promove um incesto, o fulano não sei o quê? O que você quer com isso? Você quer salvar quem? Quando você diz que as constelações vão se tornar crime? Qual que é a tua intenção? Eu consigo, como dizia o Guilherme, olhar que por trás de algo tem sempre uma boa intenção, que é aquela intenção da alma, que é uma intenção que está talvez pedindo ajuda,
olha, meu coração tá olhando só para as coisas ruins da pessoa. E esse workshop, a minha intenção é mostrar o ser humano por trás. O filho de uma pessoa, o irmão de uma pessoa e a sua trajetória, né, as suas experiências. E aqui, resumidamente falando, uma das coisas que eu falo para os meus alunos. O Bert, ele foi para um seminário aos 10 anos de idade. Imagine uma criança de 10 anos sendo afastada do pai e da mãe, numa época que nem aquela, que era tudo distante, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada para você manter contato com os seus pais. Qual a dor que essa criança sentiu? E como que ela lidou com essa dor? Então, não esqueça disso quando você olha para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E a intenção é isso, é tentar libertar um pouquinho essas ideias sobre ele. Por isso, dia 9. Bianca, eu fiquei muito assim, honrada com o convite que você me fez, né? Acho que Janice nem está sabendo. Ela me fez um convite para participar desse seminário que ela está fazendo no dia 8/9, né? Dia 8/9, para ter uma fala lá, o que super me honra, mas assim, o que eu gostaria de dizer, Bianca, é que o que você fala é de uma integridade, né? Eu costumo dizer que eu estou com o meu ser humano o tempo inteiro ligado. E aí, quando eu digo ser humano ligado, é aqui, falando mal dos outros, a gente fala mal dos outros, a gente se coloca de humano fofoqueiro, a gente se coloca nesse lugar. Então, assim, lamento, somos assim, mas a gente se coloca também no lugar de estou me observando o tempo inteiro e estou tentando não fazer, e estou tentando ser melhor, estou tentando fazer um pouco diferente, talvez, da minha linhagem, talvez eu carregue um pouco disso e aí isso seja muito para mim, né? Mas quando a gente trata da hombridade das pessoas, né? Das coisas que as outras pessoas, quando você olha para o igual a você, que é humano como você, e que também tem as questões dele, também tem os sofrimentos, também fala mal, também faz a fofoca, você tem que ter um certo cuidado, né? E um certo cuidado, uma certa empatia. Olhar para ele e dizer assim, nossa, eu não posso fazer isso, porque isso eu vou ultrapassar um pedaço de mim e vou machucar, né? E talvez aí machucando, será que isso também pode acontecer comigo? Né? A gente não é santo, né, Bianca? Nós não somos santos, estamos longe de ser santos. E longe também de estarmos numa consciência de salvadores, né, de Bert, porque nós não seríamos nunca isso. Né? Mas o que você está fazendo, e que eu percebi na sua fala que você está dizendo, é também trazer um pouco de verdade real, né? Trazer um pouco... Talvez aquilo que eu digo, colocaram o Bert num palco com muito holofote, né? Merecidamente, porque ele fez a gente estribuchar os nossos valores, as nossas crenças, e talvez tenha sido esse o papel dele, né? Vamos pegar aí uma metáfora, Jesus Cristo também chegou com muitas ideias e mexeu com muitas pessoas, né? Tanto que acabou do jeito que acabou. Mas, enfim, eu queria tirar ele um pouco desses holofotes e levar ele lá por detrás das cortinas. Por isso que eu disse, né? Os bastidores, por trás das cortinas, para que você olhe além daquele homem que escreveu 100 livros, onde está escrito essas coisas todas que as pessoas falam, né? E aquilo que você fala agora, Gracília, é uma coisa que eu percebo. Agora a gente tem assistido muito, por exemplo, a situação das mulheres no Afeganistão, né, em relação ao Talibã. Ok. Aí eu fico lembrando das mulheres da tribo africana que têm os seus órgãos genitais mutilados, né, para que elas não sintam prazer. Muito crianças, né, e mutiladas com gilete, com caco de vidro, enfim, que eles têm lá.
As tribos indígenas que têm a cultura de enterrar os seus filhos que nascem deficientes, vivos. Porque dentro da cultura deles, eles entendem que uma criança, quando nasce defeituosa no sistema familiar, é uma maldição. E para você curar essa maldição, você precisa enterrar essa criança viva. Então, você olha para essas coisas e você diz assim, o ser humano, ele é um ser em evolução. E ele é fruto do meio também. Então, o que a gente pode fazer? Acusar, xingar, julgar. Isso joga que tipo de informação para o universo? Mais violência, mais negatividade. Então, esses dias, um grupo de mulheres, inclusive, eu disse assim, gente, em relação a essas mulheres do Talibã, a gente não pode fazer nada. Ou a gente freta um avião, vai para lá, veste uma burca e vê se consegue fazer alguma coisa. Mas ficar daqui, dando tiroteio, é muito ruim. Mas o que a gente pode fazer? Para honrar essas mulheres, faça algo muito bom com a sua liberdade. Faça algo muito bom com a oportunidade que você teve de nascer num país onde você, como mulher, é livre. E olhe para essas mulheres e diga também, eu vou fazer por vocês que não podem. Mas eu não devo carregar a dor de vocês. Assim como vocês não devem carregar a minha. É o meu destino, né? E é o destino de vocês. Eu não devo fazer nada. E isso foi um processo meu. Por que eu fiquei doente, Gracília? Porque eu olhava para essas crianças enterradas vivas, eu olhava para essas crianças mutiladas, eu olhava para essas guerras. Aquilo foi a minha alma, ela queria ir embora daqui. Eu dizia assim, eu quero ir embora daqui. Tanto que, muito jovenzinha, eu tentei ir embora daqui, né? Porque a minha alma não aguentava. Até que realmente, através de todo esse processo de autodesenvolvimento, que as constelações contribuem, assim, Beth, pelo amor de Deus, quanta coisa que ele faz a gente refletir. É tão bom hoje olhar para isso e reconhecer a dignidade dessas pessoas. A dignidade dessas crianças, né, que pagam o preço por fazerem parte desse campo, dessa consciência, dessa tribo. Elas também fazem por amor. Né? Então, quem sou eu? Eu vou fazer algo muito bom com a minha liberdade, com a oportunidade de sentir prazer, de poder mostrar meu rosto. Então, assim, mulheres, se alegrem por vocês serem livres. Não fiquem se amargurando pelas mulheres do Talibã. Elas dão conta. Elas cresceram nessa cultura. Elas têm essa carga genética, elas são fortes, elas sabem. E às vezes a missão delas é essa, abrir espaço na geração delas, né? Então, é o que você falou, né, Gracília? É olhar para esse humano. Tá sempre policiando o nosso humano. Isso já é o suficiente. E assim, eu vou passar a palavra para você, Janice, para você fazer as considerações finais. Uma vez que a gente já está em 48 minutos, a nossa proposta é tão rico conversar com a Bianca que a gente ficava aqui a noite inteira, né? Porque assim, é muito bom. Mas assim, a nossa proposta realmente é ter a live dos meses de julho, agosto e setembro, são lives comemorativas da academia, desse terceiro ano da academia, mas elas tiveram o objetivo de honrar todos os profissionais da área sistêmica. E as coisas estão acontecendo muito assim, como todo mundo sabe, a academia tem um movimento absolutamente fenomenológico e a gente vai chamando as pessoas que podem, as pessoas que estão podendo vir, no momento que dá, né? E estão sendo bastante interessantes essas lives, mas o objetivo é realmente honrar esses profissionais todos. O objetivo é mostrar quanto trabalho a gente tem, quantas pessoas já chegaram, em que patamar estão. Então a gente não está falando de uma coisa que é vazia. A gente tem substância. A gente não é pseudociência. A gente não a gente não é pseudo-pessoas, nós somos pessoas. Nós não somos pseudo-pessoas, né?
Então, assim, também não vamos aqui ficar falando mal de A, B ou C. A gente vai falar do que a gente faz, do que a gente está fazendo. E é simples. O que a gente está fazendo move um monte de gente, move um monte de sentimento, move um monte de pessoas. Movem pessoas como Janice, como Bianca, como Fabiana Quezada, como Ana Carolina Lisboa, como Ana Galute, que já esteve aqui, como Jamile, enfim, todas as pessoas que já vieram aqui, que já passaram por essa academia e que já estão em outros caminhos e que continuam os seus caminhos. A academia é um caminho, existem diversos caminhos, mas todos eles estão indo na mesma direção. E existem apoiamentos, como eu falei no início. Nós somos uma rede, sem querer, mas somos. Fazer o quê, né? Janice, você. Querida Gracília, querida Bianca, gratidão por esse momento único de estarmos juntas, falando de coisas tão essenciais. E ficamos muito honradas, viu, Bianca, de ter você com essa intitulação, que isso possa te trazer mais força, mais garra para levar, né, ser esse farol. Muita gente comentou do farol ali depois que eu falei. Então, seja essa luz na nossa vida, continue com esse trabalho lindo e parabéns. Parabéns. Parabéns, Gracília, por hoje, 3 anos, 18/8/2018, foi a nossa inauguração. Eu queria deixar... É hoje. Eu queria encerrar a nossa live, porque a gente realmente já estamos caminhando para o fim, mas eu queria encerrar falando uma coisa para a Bianca. Bianca, eu não sei, assim, você sabe disso, né? A gente se conheceu em vários acasos, né? Nos conhecemos em vários acasos, e é uma coisa tão interessante, eu tenho uma ligação com a Bianca, uma coisa assim, de coração mesmo, de quando a gente precisa uma da outra, de falar e falar assim, mas o que você acha? Aí a outra já está fazendo um negócio e fala assim, olha, vamos fazer dessa maneira, vamos ver. E isso não é combinado, como aquela história que a gente fala, não tem CNPJ, eu não sou sócia da Práticas Sistêmicas, ela não faz parte da GAP, que é a minha empresa, a Janice também não. Então, assim, o que a gente faz, a gente está fazendo realmente de coração. E dá um resultado de agregar para o outro, de valorar o outro. Então, eu agradeço por você existir, Bianca. Eu agradeço por você ser essa pessoa linda que carrega um farol realmente na testa e vai abrindo e iluminando para a gente. Que você continue sendo essa pessoa, trabalhando da maneira como você trabalha, respeitando o outro e respeitando o próximo como você respeita. Sendo uma acadêmica hoje, diplomada na sua essência e na nossa valoração do que você realmente é. Você é uma pessoa brilhante, que brilha no universo. Gratidão. Obrigada, não. E eu falo para vocês, assim, eu sempre digo para os meus alunos, para todo mundo, não tem como você ver no outro aquilo que não existe em você, porque teu cérebro não reconhece. Não tem como você saber o sabor de uma fruta sem você experimentar e dar essa informação para tua psique. Se você vê luz em alguém, é porque você sabe o que é essa luz. Então, você também a tem. E eu acho que não tem forma mais forte de eu finalizar do que honrar meu pai e minha mãe. Eu realmente tive uma felicidade de ter uma educação, não vou dizer leve, né? Meu pai e minha mãe não eram de passar a mão na cabeça e eu passei os meus perrengues, né? Até esses dias eu conversava com meu tio que eu não sei como é que eu passei o primeiro ano de faculdade, porque eu morava numa kitnet com um colchão e uns cabides pendurados sem porta. Não tinha micro-ondas, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha máquina de lavar. Eu falei pro meu tio assim, gente, onde é que eu lavava minha roupa de cama? Cara, será que eu não lavava minha roupa de cama? Como é que eu comia? Cara, porque às vezes a gente abre a geladeira e fala, nossa, não tem nada de bom pra comer. Gente, eu não tinha geladeira. Eu tinha uma escrivaninha e uma cama de concreto com um colchão em cima e uma máquina de escrever, onde eu batia as aulas que eu gravava e vendia apostila. Então, assim, eu tive pais que não foram leves, né? Mas foram muito profundos. E eu termino com uma mensagem do meu pai que fala de humanidade. E ela é real. Um dia, numa missa de domingo, eu disse para o meu pai, enquanto esse cara estiver aí nesse coral, pai, eu não venho mais na missa de domingo. Eu venho aqui para encontrar paz. E ele é muito desafinado. Ele canta muito mal. Eu fico irritada. Eu venho para cá querendo encontrar Deus e saio com o demônio de ódio que me dá.
Meu pai olhou para mim e ele falou, faz o seguinte, toda quarta-feira vem aqui nos ensaios do coral. No domingo, não venha na igreja às 7, venha às 6:30 para preparar os microfones, organizar, porque você percebe que é ele que faz. E canta. Canta com a sua voz de anjo. Canta e encanta, né? Eu olhei para ele assim, vim na quarta-feira ensaiar e domingo chegar mais cedo. Não, eu fico aqui mesmo, tá ótimo. Então é aquela coisa assim, para de olhar para o outro achando que é fácil fazer o que ele faz, a ponto de te dar o direito de criticar. Então, assim, para de olhar para Bert Hellinger achando que a vida dele foi fácil. Não foi. Mas ele fez o melhor que ele podia com a vida dele. E eu honro a vida dele, porque esse melhor dele transformou a minha. E eu sou muito grata. É isso. Você com isso toca todas nós. Ele também transformou a minha e eu acredito que também transformou a da Janice, e por isso também a gente honra e a academia honra muito a ele, muito. Eu encerro essa live te agradecendo demais você ter estado aqui, Bianca. Eu vou estar com você lá no dia 8. E assim, o nosso propósito continua, né? O propósito de estar agregando valor ao que é do mundo sistêmico e que merece estar sendo enaltecido. As constelações, elas continuam. E assim, hoje eu ouvi uma live do Renato Bertatti com o Sami, e ele fala uma coisa muito interessante, eu vou encerrar com essa fala dele. As constelações, elas tomaram um tamanho que elas começaram a ser vistas realmente por um tamanho monumental. E aí elas chamam a atenção para o bem e para o mal. Ou para o certo ou para o errado, se é que... Elas causam desconforto, né? Porque elas querem movimento. Então assim, elas estão aí e vai ser muito... Só tenho uma coisa para dizer, vai ser muito difícil parar. Mas tudo bem. Há quem queira, há quem tente. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Quer falar mais alguma coisa? Janice? Não, eu só quero agradecer vocês pelo convite, por essa honraria. Como você falou, não é um certificado, meninas. É a energia toda que tem por trás dele, que para mim é muito valiosa, porque eu sei a história de como tudo isso começou, como os sonhos que tem por trás disso, os propósitos e as missões, e eu digo assim, é uma grande responsabilidade. Sim. Ter recebido isso hoje. Eu vou tentar fazer o melhor que eu posso com esse presente. Tá bom? Obrigada, muito obrigada por você estar aqui. E assim, beijo no seu coração. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau. Gratidão. Tchau, Jani.